A Escritura, ela tem certas coisas que ela exige de nós e outras que nós colocamos para nós, mas que a Escritura não demanda da gente. Por exemplo, a Escritura demanda que um pregador seja fiel, que um pregador maneje bem a palavra da verdade, né? Que ele saiba fazer relações da Escritura apontando para Jesus Cristo. Tudo isso no Novo Testamento fica muito claro que é esperado de um mestre fazer. Mas ela não exige que nós sejamos eficazes. Eficácia é uma palavra que cabe ao Espírito Santo, não ao pregador. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para os que nos ouvem é que a gente nunca deve buscar eficácia. Isso não é algo que a gente busca. A gente busca, e é nossa responsabilidade, buscar fidelidade, clareza, apontar para Cristo, a coerência, um ensino que seja saudável para a igreja. Isso, sem dúvida, é nossa responsabilidade. Porém, agora continuando respondendo a sua pergunta, as pessoas tendem a pensar que uma parte é nossa e a outra parte é do Espírito. Eu acho que essa é uma maneira errada de entender a sinergia na pregação. Porque se uma parte é minha e outra parte é do Espírito, então se eu falhei e o Espírito faz a parte dele, não é 100%. O Espírito sempre tem que dar uma compensada pela minha falha. E aí, quem é melhor fazer do que o Espírito? Então é melhor o Espírito fazer tudo. Então não é uma maneira correta. Eu cheguei a ler pregador autor que dizia assim, tem sermão que você contribui com 4 e o Espírito com 6. Tem sermão que você contribui com 1 só e o Espírito com 9. Eu falo, meu Deus, como é que você quantificou isso aí? Não é? Então é melhor que a gente entenda a sinergia da pregação como sendo uma coisa não dividida, mas conjugada. Desde o primeiro momento em que eu leio o texto sagrado, em que eu faço exegese, em que eu pego os livros e estudo a teologia do texto, em que eu penso em aplicações, até a entrega do sermão, a pregação em si, eu estou tendo a responsabilidade de fazer o melhor que eu posso. E o Espírito me acompanha em toda a trajetória de preparação e pregação do sermão. Então, antes de dizer assim, uma oração antes da pregação, dizer, Senhor, eu fiz a minha parte, o senhor sabe, agora é contigo. Como se fosse assim, eu fiz os meus 10%, agora estou esperando o seu 90%. É uma teologia muito ruim, ao meu ver, porque ela acha que tem um momento em que eu faço sem a obra do Espírito. E tem um momento que o Espírito faz sem esforço meu. Quando, na verdade, na Escritura, um exemplo disso é a santificação. Na Escritura, o processo de santificação é todo trabalhado pelo Espírito Santo. Quando fala assim, em Filipenses 2, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Quando ele fala tanto querer como realizar, ele está dizendo que desde o princípio, desde a sua intenção primeira, até o ato santo, quem fez é o Espírito. Só que no verso anterior, ele fala, desenvolvei a vossa salvação. Em outras palavras, é sua responsabilidade crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então, você desenvolve, você cresce, mas ao fazer isso, é o Espírito que está atuando desde o início, desde o querer, até o final, até o realizar. Então, ele é todo nosso e todo do Espírito. Usando apenas uma analogia para a gente entender, nessa sinergia, esse 100% mais 100% não dá 200%, dá 100%, né? Porque é o Espírito trabalhando em e através de nós. É isso que acontece na pregação. Então, a gente deve entender a obra do Espírito em nós e a nossa responsabilidade assim. Aquilo que a Escritura exige de mim, eu tenho que fazer. Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso ser fiel a ela. Eu preciso apontar para Cristo Jesus. Essas são responsabilidades minhas. Só que ao fazer isso, eu não estou fazendo a minha parte, depois pedindo para o Espírito abençoar. Eu estou fazendo sob a direção e a iluminação do Espírito. Para então, na hora que eu fizer, o soberano Espírito faça aquilo que ele quer. E eu termino dizendo, se a eficácia do Espírito, se o Espírito é soberano, ele sopra onde quer, então eu tenho que pregar na confiança de que ele vai fazer o que cabe a ele fazer. E não eu tentando convencê-lo de usar a minha pregação. Eu acho que isso é importante. Nós acreditarmos que o poder do Espírito caminha conosco, porque a palavra que nós pregamos é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeu como do grego.